E o Corinthians sofreu mais um transfer ban e está impedido de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas ou até quitar essa nova dívida. O Corinthians foi condenado por conta do não pagamento na compra de José Martínez, volante que havia sido adquirido do Philadelphia Union em 2024. A operação na época de $1.800.000, ou mais ou menos 10 milhões de reais. Acontece que o Corinthians pagou apenas a primeira parcela e nada mais. O Augusto Melo foi quem tocou essa negociação e não cumpriu com seus acordos. Timão havia sido condenado em setembro do ano passado pela FIFA ao pagamento de $1.400.000 ou 7 milhões, $1.400.000 ou 7 milhões e 300 mil reais. Não houve o pagamento e a Corte Arbitral do Esporte decidiu por punir o Corinthians. Importante registrar que o Timão ainda deve ter, nos próximos dias, outro transfer ban contra si, tudo por causa de uma dívida de 6 milhões de reais com o Midland pela contratação do volante Charles. Importante registrar que o prazo de 10 dias que o Corinthians tinha para quitar à vista 42 milhões de reais com Tadieres pelo Rodrigo Garro está acabando e até agora ainda não houve o pagamento, embora o Corinthians já tenha se apressado para conseguir esse dinheiro emprestado com uma empresa. Como é que você vê toda a condição financeira corintiana? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rodrigo Marcondes, se o Corinthians vender o William Alberto, a Caixa pega 30%. Ai, Rodrigão, boa pergunta, cara. O Duílio havia feito um acordo lá atrás com a Caixa em que 30% de cada venda iria como garantia para a Caixa, por conta do financiamento do estádio. Bem lembrado. Eu vou até checar também se esse acordo segue valendo, imagino que sim, né? Com uma lembrança importante sobre o Corinthians e Yuri Alberto. O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri, só que 10% foram prometidos para o André Cury. Então, a verdade é que no caso do Yuri, o Corinthians vai ficar só com 40% do valor da venda. E aí eu quero acrescentar até uma informação que eu trouxe no vídeo de hoje cedo, né? Porque a gente bate muito nessa tecla do Yuri, desse percentual de 50%, mas vários outros atletas no Corinthians também têm percentuais pequenos. O Memphis tem tudo para sair de graça no meio do ano, mas se tivesse havido uma proposta para ele, no decorrer do contrato, o Corinthians ficaria com 50% do valor do negócio. Sobre o Hugo Souza e o Mateuzinho. O Hugo Souza que teve proposta do Milan no começo do ano e o Mateuzinho que interessa ao Zenit. Ambos têm 60% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, outros 40% não são do Timão. Mateuzinho, inclusive, a primeira proposta do Zenit foi de 7 milhões de euros, a oferta foi recusada, a segunda proposta deve chegar na casa dos 10 milhões de euros. Então, fazendo o negócio, o Corinthians fica com 6 milhões de euros e os outros parceiros ficam com 4 milhões. É óbvio que o Corinthians pode tentar morder uma fatia dos parceiros, mas nem sempre há a garantia de que você vai conseguir essa grana extra, tá? Outros casos, o caso mais grave no Corinthians hoje é do Bidu, que havia sido comprado do Guarani, ele chegou com uma aquisição de 20% dos direitos. O Corinthians tinha a oportunidade de comprar mais 30% por 2 milhões de reais. Só que o Bidu não teve um grande primeiro ano no Corinthians, os caras acabaram desistindo de fazer essa aquisição. Hoje, se vender o Bidu, o Corinthians fica com só 20% do valor de uma venda futura, situação que deve fazer com que o Bidu não saia do Corinthians tão cedo, se é que ele vai sair um dia, né? Para completar, o André tem 70% dos direitos econômicos e o Bidon, esse é a perspectiva de melhor negócio para o Corinthians. O Timão é dono de 90% dos direitos econômicos do Bidon, que foi formado no próprio clube, tá? Hoje estourou mais um transfer ban contra o Corinthians, a contratação do José Martínez, junto ao Philadelphia, lá dos Estados Unidos, rendeu uma punição. O Corinthians está proibido de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas, e essa punição tem a ver com o não pagamento, né? Mais ou menos $1.600.000. O problema é que está para estourar também uma punição referente à compra do Charles junto ao Midland, algo na casa dos 6 milhões de reais. E o Corinthians tem um prazo de 10 dias para pagar ao Tadieres cerca de 42 milhões de reais pelo Rodrigo Garro. Esse pagamento precisa ser à vista e o Corinthians conseguiu o dinheiro emprestado com uma empresa. O problema é que até agora não houve esse pagamento, tá bom? Sobre o Corinthians não pagou o Garro. O Corinthians conseguiu um acordo com o Tadieres depois de uma visita do Osmar Stabile ao presidente do clube lá em Córdoba, tá?
e o Tadieres deu um prazo para o Corinthians fazer o pagamento. Esse prazo está bem perto do fim. O pagamento precisa ser à vista de 42 milhões de reais. O presidente do Corinthians já revelou para pessoas próximas que conseguiu esses 42 milhões de reais emprestados junto a uma empresa chamada Outfields, tá? Mas não sei se é a questão burocrática do repasse do dinheiro da Outfield para o Corinthians repassar para o Tadieres, mas ainda não houve a quitação desse dinheiro, beleza? Malcom pode voltar para o Corinthians na metade do ano, especulação que surgiu nas últimas horas, já quero descartar de cara qualquer possibilidade de acordo, mas tem informação importante. O atacante de 29 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, interessa a um time grande no Catar. E a negociação pode assegurar dinheiro ao Corinthians no mês de julho. Só para lembrar de alguns movimentos recentes de jogadores brasileiros que atuavam nessa região e foram contratados pelo Al Sadd do Catar. Roberto Firmino, que era do Al Ahly, e Claudinho, que pertencia ao Zenit. Hoje o Malcom está avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Zenit por 60 milhões de euros. O Corinthians tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Qualquer negociação envolvendo o Malcom daqui até o fim da carreira e o Corinthians fica com 2,5%. Naquela negociação da ida do Malcom ao Al Hilal, o Corinthians, por exemplo, faturou 7.870.000 reais. Temporada do Malcom na Arábia Saudita de 39 jogos, 9 gols e 11 assistências. Terceira temporada dele na Arábia Saudita. Só para completar, registrar também que o Zenit prometeu aumentar sua proposta pelo Mateuzinho. A primeira oferta ao Corinthians foi de 7 milhões de euros, já recusada. O Zenit deve subir essa oferta para 10 milhões de euros. Informação importante, Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E o Corinthians vai faturar mais de 12 milhões de reais com um atleta que era detestado pelo torcedor. Eu me refiro a Kaká, zagueiro de 27 anos de idade, que havia sido emprestado nos primeiros meses do ano pro Vitória. A situação do Kaká é tão boa por lá que o Fábio Mota, presidente do Vitória, já me assegurou que vai comprar o atleta em definitivo. A opção de compra está avaliada em 2,5 milhões de dólares, a gente está falando de 12 milhões e 600 mil reais. Importante registrar que quando o Kaká foi emprestado, existiria a obrigação de compra caso ele disputasse 60% das partidas ao longo do ano e caso o Vitória permanecesse na primeira divisão. Mas o Fábio Mota decidiu comprá-lo antes mesmo da obtenção dessas metas, tudo por conta da performance do atleta, 18 jogos, todos como titular, além de um gol e uma assistência. Nesse papo com o Fábio Mota, presidente do Vitória, também assegurou que vai comprar o René, atacante da Portuguesa, e Zé Vitor, meio-campista, que disputou o Paulistão pela Lusa, mas pertence ao Maringá. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.